Boa noite, pessoal. Bem-vindos aqui à live, então, da Capivara Cafeinada, o seu canal para treino de maratona de programação, para algoritmos, estruturas de dados. Nós estamos aqui treinando para algumas das matérias que caem na maratona de programação, né? Treinando aqui junto com o pessoal do grupo Tamarutaka, da Unifei Itabira, resolvendo o problema toda semana. Essa semana a gente vai resolver esse problema placar do ICPC, que é um problema que apareceu na final latino-americana, final sul-americana, quer dizer, é, da maratona de programação. Então acho que foi um problema interessante experimentar assim um pouco desses níveis um pouco mais para frente da maratona. Para quem está acompanhando também pelo Instagram, eu achei que ele era um problema de busca binária, me confundi. A gente vai falar hoje, ele é um problema de janela deslizante. Então, só para entender um pouco como é que vai ser a estrutura, nós vamos ler aqui o problema, passar pela resolução desse problema, passar pela implementação do problema de maratona de programação e, por fim, a gente faz uma sessão de dúvidas e recapitula tudo aquilo que for dito, né? Tanto o código quanto as imagens que forem usadas aqui, elas estão disponíveis em um link do GitHub que vai ficar na descrição aqui embaixo. A descrição do problema, eu estou colocando ela no artigo no Medium, né? Então aqui, tudo que nós vamos falar hoje vai estar aqui também. Se quiser acompanhar por texto, vai estar na descrição aqui embaixo. E no mais, vamos começar, né? Vamos para o vídeo. Então, nós estamos aqui resolvendo alguns problemas de maratona. O de hoje vamos começar a ler, né? Charles é diretor de torneio do. É, desculpa. Charles é o diretor do torneio regional da ICPC de Tumbolia. Sua responsabilidade é garantir que o torneio corra perfeitamente, que as regras sejam seguidas e, claro, anunciar o placar final da competição. De acordo com as regras do ICPC, um time com mais problemas resolvidos fica acima de um time com menos problemas resolvidos. Se dois times têm o mesmo número de problemas resolvidos, o time com a menor penalidade fica acima. Fica acima. No caso de dois times terem o mesmo número de problemas resolvidos e a mesma penalidade, Charles considera eles empatados. A penalidade total de um time é a soma da penalidade de todos os problemas que o time resolveu. A penalidade de um problema é TP mais EP vezes FA, onde TP é a penalidade de tempo para aquele problema, EP é o erro do competidor e FA é o número de tentativas frustradas de resolver o problema antes de submeter uma solução certa. A penalidade de tempo para um problema é o tempo desde o início da competição em minutos que o time demorou para resolver o problema. A penalidade de erro é o inteiro positivo escolhido pelo diretor do torneio, designada para premiar times que submeteram soluções corretas na primeira tentativa. Charles quer mudar a penalidade de erro do valor padrão de 20 minutos para esquentar as coisas. Para estudar os efeitos dessa mudança no placar final, ele quer saber o limite de penalidades de erro que não mudam as posições finais. Em outras palavras, se o time A está na frente de B no placar original, então A deve estar na frente de B no placar modificado. Se A e B estão empatados no placar original, eles devem estar empatados no placar modificado. O placar original é aquele obtido com uma penalidade de erro de 20 minutos. Chaves está muito ocupado organizando a regional tumboliana, então ele pediu para você fazer um programa que vai calcular o limite para ele. A entrada contém diversos casos de teste. A primeira linha de cada caso de teste contém dois inteiros T e P, separados por um espaço indicando o número de times e o número de problemas, respectivamente. Né? T é maior que 2 e menor que 100, maior ou igual a 2 e menor ou igual a 100, né? P é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10. Cada uma das próximas telinhas descreve a performance de um time. A descrição da performance de um time é uma linha contendo P descrições de problemas separados por um espaço em branco. Os times não são necessariamente dados na ordem da colocação final. A descrição de cada problema é uma string A barra S, onde A é um inteiro representando o número de tentativas que o time fez para resolver o problema. E S pode ser tanto um sinalzinho de menos, se o time não resolveu o problema, ou um inteiro indicando quantos minutos o time demorou para submeter uma solução correta. Tentativas feitas depois da primeira correta não são contadas. O final da entrada é dado por T igual a P, que vai ser igual a zero. A saída. Para cada caso de teste de entrada, imprima dois inteiros positivos separados por um espaço, indicando a menor e a maior penalidade por erro, que não alteraria a colocação final. Se não existir um limite superior para a penalidade
por erro, imprimo um asterisco ao invés do limite superior, né? Então ele dá ali um exemplo de entrada, dá ali o exemplo da saída, né? E aí, qual que é a primeira coisa que eu penso quando olho um problema desse, né? Então a gente sabe que ali na maratona de programação a gente pode resolver os problemas com Python, C++ e Java, né? Acho que Kotlin, enfim, essas linguagens da maratona. Eu sei programar em Python e C++, então eu fico só no Python e C++. Ficava só no Python e C++ quando eu competia, né? E isso aqui vai ser um inferno de passar pelo C++, né? Você ficar capturando esses inputs ali. Então a primeira coisa que eu pensaria para resolver esse problema é, né, em relação à linguagem, que eu acho que eu gostaria mais de passar isso aqui por Python, né? A gente vai ver isso aqui mais para frente, na hora que a gente fizer a implementação. Claro, eu implementei para vocês em C++ também, em Rust, para a gente ter um gostinho da implementação em Rush, né? Mas eu não sei, já fico com isso na cabeça já de cara quando vejo um input desse jeito pro programa. Então vamos lá, como é que a gente vai aproximar esse problema, né? Vamos. A gente tem então que a penalidade de cada problema ela vai ser essa equaçãozinha aqui, né? Deixa eu desagrupar esses negócios aqui. Vai ser esse TP mais EP vezes FA. E a penalidade do time vai ser a soma das penalidades. Então, se a penalidade do time é a soma das penalidades, eu vou ter que TP1, a penalidade do time vai ser TP1 mais EP1 vezes FA, mais TP2 mais EP2 vezes FA. Tudo isso até a quantidade de problemas que eu tenho aqui no meu input. E se eu rearranjar isso aqui? O que eu vou ter? Né? Se eu rearranjar isso aqui, eu posso pegar aqui colocar o FA em evidência. Eu vou ter EP1 mais EP2 mais EP3 até o EPN. E eu vou ter aqui isso aqui tudo, né? Mais esse TP1 mais TP2 mais até o TPN. Chamar essa soma aqui de A e chamar essa soma aqui de B é fácil a gente ver aqui, né? E eu chamei o FA de X. Fácil a gente ver que a gente tem uma equação linear, né? Equação linear. E o que é esse x que a gente está vendo aqui? Esse x vai ser o nosso FA. Então, a nossa função ali, a nossa penalidade, ela vai variar linearmente de acordo com o nosso FA. Então, vamos lá. Né? O que eu tenho aqui? Né? A gente tem, para o nosso time 1, a gente tem a nossa penalidade variando de forma linear, assim, com o fator do erro. E eu posso colocar aqui, né, nesse gráfico aqui, posso colocar também o meu time 2. E o que eu consigo ver aqui, né? Esses coeficientes aqui, né, essas duas retas, essas duas equações, elas vão depender do tempo que eles resolveram, né, da quantidade de tentativa que eles tiveram, então vão ser duas retas diferentes ali. E aí eu vou ter um sistema de equações. Nesse sistema de equações eu tenho aqui esse ponto. Cadê? Esse pontinho aqui, que vai ser aonde os times vão empatar. Então toda vez que eu venho para cá, né, a partir desse ponto, eu vou ter que o meu time 1 vai estar ganhando em relação ao time 2. Toda vez que eu vier a partir desse ponto para cá, eu vou ter que o meu time 2 vai estar ganhando em relação ao time 1. Então é isso que eu quero tentar achar, né? Vamos pegar aqui, eu quero tentar encontrar aonde que eles estão empatando, porque esse vai ser o momento que define a transição, e aí eu vou pegar para todos os times, né? Eu vou tentar ver onde eles se encontraram, e se isso cair depois do nosso tempo padrão de 20, eu vou querer pegar qual que é o mínimo deles. Por que o mínimo?
que o mínimo vai ser o valor, porque qualquer valor depois desse mínimo, eu vou estar mudando pelo menos um dos times, né? Esse mínimo é ali aonde você tem um dos times mudando. Então, a partir daquilo lá, você vai ter 2, ou 3, ou 4, ou 5 times mudando de lugar. E daqui, né, toda vez que eu tenho um número, uma solução desse sistema menor do que o nosso 20, eu quero pegar o meu máximo. Né? Por quê? Porque esse meu máximo vai ser aonde o nosso primeiro time ali vai mudar. Né? Quando eu estou vindo do 20 para cá, nosso primeiro time que vai mudar vai ser aquele máximo ali. E eu faço isso entre de todos os times para todos os times, né? E uma coisa que eu tenho que prestar atenção: vão ter casos onde eu não tenho solução. Né? Quando que eu não tenho solução ali para resolver esse problema? Quando as minhas retas são paralelas. Né? Se eu tenho essas retas paralelas aqui, elas nunca vão se encontrar, eu não vou ter solução para o meu sistema de equações. Quando que isso aqui vai acontecer? Isso aqui vai acontecer quando esse meu coeficiente A aqui, cadê? Esse meu coeficiente A, que ele é definido aqui pelas tentativas, ele for igual um ao outro. Então, nisso aqui eu tiro... quando eu tenho que o A do time 1 e o A do time 2 são iguais, o nosso sistema aqui não tem solução. Beleza. Que é uma coisa importante também para a gente ver nesse problema, né? Se a gente tiver aqui uma solução para esse problema, então vamos supor aqui que eu estou olhando para o meu time 3 e a gente tem aqui, né, que o 20 está por aqui, mais ou menos. Para o nosso time 3 mudar aqui, ele ter esse ponto que ele encontra esse time 1, que está mais para frente aqui do que o time verde, como todos eles estão mudando de forma linear, a gente vê que ele primeiro tem que passar pelo verde antes de passar pelo vermelho, né? Então ele primeiro tem que passar pelo time 2 antes de passar pelo time 1, conforme eu vou variando para cá. O que isso significa? Então, se eu estou aqui, né? Eu estou tentando achar o mínimo desses negócios aqui. Se eu quiser pegar o mínimo em relação a isso aqui, eu sei que eu só preciso comparar ele com o nosso time verde aqui. Né? Então, se ele vai estar um do lado do outro aqui, se eu ordenar os times pela penalidade e eu tenho que o time 2 está do lado aqui do nosso time 3, eu só preciso comparar o time 3 com o time 2 para saber se a solução está igual, né? Se eu tenho o nosso mínimo ou não. E aqui eu já tenho tudo para resolver o nosso problema, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou começar aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é agrupar cada time pela quantidade de problemas que eles resolveram. Né? Então, a gente sabe que não importa a penalidade. Se dois times resolveram uma quantidade diferente de problemas, esses dois times nunca vão empatar um com o outro, porque quem resolveu mais time sempre vai estar na frente. Quem resolveu mais problema vai estar sempre na frente de quem resolveu menos problema. Né? Então, na hora que eu for fazer essa comparação, eu vou fazer essa comparação só com membros do mesmo grupo. Agrupei. Agora eu vou percorrendo grupo a grupo. E o que eu vou fazer nessa hora quando eu for percorrer grupo a grupo? Eu vou vir aqui e eu vou ordenar eles pela penalidade. Então vamos supor aqui que eu peguei aqui um grupo qualquer, eu ordenei ele pela penalidade, né? E eu tive aqui que o nosso time 2 ele tem uma penalidade de 30, o nosso time 7 tem uma penalidade de 50, o time 1 tem uma penalidade de 64 e assim em diante, né? Bom, e aí vamos supor que na hora que eu fiz que eu li o input, eu sei que
o valor de A para o nosso time 2 é 1, o A para o time 7 é 0, né, e assim por diante. Cada time eu tenho aqui qual que é o valor de A e qual que é o valor de B para cada time também. Né? Então, aqui os valores que definem a penalidade. E essa daqui é a penalidade quando eu tenho que o nosso X lá, né, o nosso FA, ele vai ser os 20 minutos que ele deu, né, o valor padrão. Ah, beleza. Ordenei aqui pela penalidade. O que eu vou fazer? Vou comparar cada par de time desses. Então, pega aqui essa janela deslizante, né, esse que está aqui em vermelho, e vou passando nos times que estão aqui. Cada vez que eu passo nesses times, eu comparo esses dois e acho qual que é o TF que tornaria eles iguais, né? Que faria com que esses times empatassem. Então, começo aqui comparando 2 com 7. Bom, sei que se eu tiver esses valores de 2 e 7, se eu usasse um TF igual a 40, esses times empatariam. Mesma coisa para 7 e 1. Se eu tivesse esses valores de A e B aqui, né, para a penalidade dos meus times 7 e 1, eles empatariam com TF igual a 8. Mesma coisa aqui para o 1 e 4, mesma coisa para o 4 e 3. E eu vou pegar desses aqui, qual que é o menor, quer dizer, qual que é o maior, né? Qual que é o menor. E eu vou atualizar tanto o meu limite superior quanto o meu limite inferior com esses valores. Ah, vão ser esses valores aqui? Não, não vão ser esses valores. Então, esses valores são quando eles empatam. Né? Então, quando eu comparo o 1 e o 4, eu sei que eles empatam com o TF igual a 39. Se eles empatam com o TF igual a 39, então, antes deles empatarem, é qual? O TF igual a 38. É um antes do TF igual a 39. Ah, se eles empatam aqui com TF igual a 16, quando que eles não vão empatar, qual que é o limite que eu tenho ali? É o 15. Passo por todos eles, acho isso aqui. Como é que eu vou resolver essa equação, né? Resolver a equação aqui é bem tranquilo. Eu tenho aqui que eu igualei uma equação na outra, né? Eu posso só rearranjar isso aqui. Na hora que eu rearranjo, eu vou ter que o meu x aqui, né, o meu TF, ele vai ser o meu B2 menos B1 dividido por A1 menos A2. E aí, lembrando sempre de conferir se se o A1 é igual ao A2, porque você não quer dividir por zero, né? Isso aqui vai dar erro no seu programa. Beleza, então vamos lá, vamos para a implementação, né? Por enquanto, alguma dúvida? Dá um tempinho aí para o pessoal falar no chat também. Eu tô sim, ô João. Oi, Volta lá pra cima um pouquinho na claro. tabela que você falou da janela. Aí. Por que que você assumiu que pro time 2 e 7 o TF deles era 40, por exemplo? Então, esse TF igual a 40, ele é a solução do nosso sistema de equações, né? Então, Uhum, isso aqui, vamos pegar aqui, vamos igualar os dois. sim, Eu, sim. eu vou ter que, a penalidade do meu time 2 vai ser igual a x, né, opa, mais 10, que vai ser igual, qual que é a penalidade do meu time 7? Vai ser 50, né? Então, se eu Sim, igualo um sim. com o outro, eu vou ter que o meu x vai ser igual a 40, né? Passo o 10 Ah, subtraindo, sim, e aí eu acho aquele valor de TF. Então aqui eu estou só realmente substituindo tanto o meu A e B e resolvendo o sistema de equações. E aí eu acho o momento em que o meu time, a penalidade do meu time 2 se iguala com a penalidade do meu time 3, do meu time 7. entendi. Aí eu faço isso para todos eles, só que ao invés de fazer isso aqui que eu fiz agora, eu faço dessa forma aqui, né? Então se eu substituir aqui esse, se eu pegar isso aqui,
consigo pegar isso aqui, que vai ser... Vou agrupar isso aqui também. Que vai ser igual aqui, V2 vai ser 50, B1 vai ser 10, dividido por A1 vai ser 1, menos A2 que vai ser 0, né? Que aí vai dar também vai ser igual ao meu 40 sobre 1. Mas é isso. Entendi. Só Obrigado. resolver no sistema de equações mesmo. YouTube não falou nada de dúvida, eu imagino que não devam. Então vamos passar lá para o código, né? Tá. Começar com o Python, né? Então, como eu falei assim no começo da live, esse problema vai ser um inferno de fazer, de pegar o input dele. Python ajuda pra caramba nessas coisas. Então, na hora que você vê uns negócios meio estranhos assim, tipo, isso aqui pode ser um inteiro ou pode ser um caractere, né? Eu tenho que ler aqui, sei lá. Acho que é principalmente isso. Tem que ler um inteiro ou um caractere, tem que fazer esse split aqui, né? Isso aqui não parece ser muito trivial. Na hora que a gente passa para o Python, isso aqui vai ser super tranquilo. Por quê? Porque eu posso só ler a linha que eu tenho aqui, né, para aquele input, e aí faço esse split aqui que eu divido tudo por espaço. Depois que eu dividir tudo por espaço, eu posso só dividir tudo pela barra, né? Então fica muito mais fácil de lidar. E aí para cada um desses eu posso vir aqui e converter para inteiro, se for diferente aqui do negócio. O C++ eu vou passar daqui a pouco também, vai ficar mais fácil de ver, mas ver a diferença, mas isso aqui já facilita muito a nossa vida. Mas está aqui, né? Faço a leitura do T e do P, aquele negócio, né? Enquanto os dois, tanto P quanto T quanto P forem diferentes de zero, eu vou passando aqui. O que é esse meu penalties aqui? Né? Eu estou usando um vetor para armazenar esses valores de A e B para cada time, né? Então, esse penalties ali eu vou usar para armazenar esses valores daqui. Então, e esse tais aqui eu estou usando um dicionário. No Python eu usei um dicionário, no C++ eu vou usar um vetor, mas a ideia é a mesma, que aqui eu vou estar agrupando quantos membros eu tenho para cada time. Quer dizer, quantos times eu tenho que... Desculpa. Nesse tais eu vou ter cada time que resolveu aquela quantidade de problema. Então, por exemplo, se eu acessar o índice 1 do meu tais, eu vou ter os times que resolveram um problema. Se eu acessar o índice 5, eu vou ter os times que resolveram 5 problemas. Né? Faço o meu input, né? Então, passo aqui, divido ali na barra, consigo ir passando, e aí eu vou usar aqui o A e o B, né? Conforme eu mostrei aqui no começo, eles vão ser a soma, né? O meu A vai ser a soma das minhas tentativas frustradas, o meu B vai ser a soma dos tempos de submissão. Então, se eu conseguir resolver, o que eu faço? Eu incremento ali a quantidade de problemas que eu resolvi. O a soma das minhas tentativas frustradas, por que menos 1? Né? Porque eu não conto que eu realmente consegui entregar o problema, só contas que eu falhei.
E aqui no B, qual que é o time, né? O time não, desculpa. Qual que é o tempo de submissão para aquele problema. E aí eu consigo colocar aqui, né? Consigo colocar o quê? Qual que foi o time que eu estou olhando? Esse, então, é o time que eu estou olhando. E qual foi a penalidade para aquele time quando eu tenho o meu TF, o meu FA igual a 20. E coloco aqui aqueles coeficientes A e B que eu estou guardando na memória para resolver o sistema depois. Né? Vamos lá. Inicializo aqui tanto o limite mínimo quanto o limite máximo, com 1, porque eu sei que não tem como eu ir abaixo de 1, né? Se a minha penalidade for 0, eu sei que eu vou mudar todo o score. E infinito também, só porque pode ser vai ser lá na frente e eu queria pegar o valor máximo que eu posso comparar aqui. Para cada grupo daqueles que eu tenho aqui, ó, né? Cada grupo, então eu lembro que o Tais ele vai guardar quais são os meus grupos de problemas resolvidos. Então para cada grupo desse, eu vou iterando aqui e vou ordenar, né, os times que estão ali pela penalidade. Então esse meu X1 aqui, ele vai estar falando para mim qual que foi a penalidade daquele time, né? Ah, e aí aqui eu entro na minha janela deslizante, né? Porque que eu estou fazendo aqui? Esse zip do, do meu vetor de rank com o meu vetor de rank começando do primeiro, eu estou deslizando ali qual que é o primeiro com o segundo, depois o segundo com o terceiro com o quarto. Vou pegando ali qual que é o meu time 1, meu time 2, e vou fazer as comparações com eles. Então, pego os coeficientes para o meu time 1, pego os meus coeficientes para o meu time 1, meu time 2. Se os coeficientes forem iguais, eu ignoro, porque é aquele momento lá que eu posso mudar o meu TF à vontade, que não vai ter mudança no score. Resolvo o sistema de equações, né? E aí agora chega a hora que eu vou atualizar. Vou atualizar os meus limites. Quais cuidados que eu tenho que tomar aqui na hora de atualizar o meu limite? Bom, upper bound, né? O meu upper bound, vamos supor aqui que isso aqui não deu um resultado inteiro. Então vamos supor, sei lá, que a penalidade foi 25,3. Né? Eu posso atualizar o meu upper bound com 25, porque o lugar onde eles realmente se encontram é no 25,3, não é no 25. Mas se eu tive um número inteiro ali, então se deu 25 cravado, então eu tenho, na verdade, que usar um 24, né? Porque no 25 cravado é o momento onde eles empatam, não é o momento onde eles continuam com a mesma pontuação. Então, na hora que eu faço essa comparação aqui, né, com se o denominador ele divide o numerador, o que eu estou querendo saber é justamente isso. Será que eu tenho ali um número que está cravado aquele valor? Ou será que foi vírgula alguma coisa e aí eu posso ignorar? Com isso, eu consigo atualizar aqui meu upper bound. Lower bound. Toda vez que eu né, transformo para inteiro o lower bound, eu sei que, independente se a divisão ali foi cravada ou não, eu vou estar arredondando para baixo. Então, se eu já estou arredondando para baixo, independente se for cravado ou não, eu posso só somar 1. Ah, deu igual a 20 aquele resultado ali, né? Se deu igual a 20, significa que você tem ali os dois times empatando naquela penalidade com 20. Se você tem aqueles dois times empatando ali, você não pode nem aumentar, nem diminuir o seu limite, porque ele já está ali certinho, né? Se você fizer qualquer modificação, você vai fazer aqueles times, ou um dos times ganhar em relação ao outro. Outra coisa que o Python ajuda, né? Eu consigo usar esse valor aqui, passar para o upper bound, né? Tanto um valor
numérico quanto um valor de string. Então aqui eu só estou comparando se o meu upper bound ele mudou ou não, né? Isso aqui para ver se a gente tem realmente uma solução para o upper bound. E se não for, quer dizer, se eu tiver, eu passo aqui se eu não tiver uma solução, eu passo aqui a string. Se eu tiver uma solução, eu uso aquele valor numérico ali, né? Como upper bound. E essa foi a solução em Python. Né? Então, vamos passar agora, por enquanto, alguma dúvida nessa solução? Dá um tempinho para o YouTube. Mas se você quiser falar, Gabriel. Eu tava vendo aqui. Você está fazendo uma verificação de trás para frente? É isso mesmo? De trás para frente, como assim? Lá em cima, que você faz da tupla 1, da tupla 2, esse zip que eu não entendi, rank e rank 1, Ah, 2 sim. pontos da posição. Esse zip, vamos pensar aqui como é que tá. Né? O que é esse rank, né? Então vamos voltar aqui para o ScaleDraw. Eu fiz aqui, estou guardando aqui as tuplas, né? De time 0 com penalidade 30. Time 5, 2 com penalidade 34. Time 5 com penalidade 50. Time 6 com penalidade 60. Né? E eu chamo isso aqui tudo de rank. Porque isso aqui eu chamei de rank porque é o rank dos times, é o nome que me veio na cabeça na hora. Né? Sim. Que é se eu começar o meu rank a partir do 1, o que eu vou ter? Né? Opa. Ai. Pronto, consegui. Se eu começo o meu rank a partir do 1, eu estou pulando meu primeiro índice aqui, né? Então, estou fazendo isso aqui. E o que aquela função zip faz? Ela vai estar juntando esse com esse, esse com esse, esse com esse, e aí como isso aqui acabou, eu paro o iterador aqui, né? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou gerando aqui um iterador que o meu primeiro elemento eu vou estar ali com 0 e 30 e 2 e 34. Né? Meu segundo, então esse aqui é o meu primeiro elemento do iterador. Meu segundo vai ser esse 2 e 34 com 5, 50. Meu terceiro vai ser 50 com 6 e 60. Né? Então, eu estou passando por cada um desses pares aqui quando eu faço aquele zip. Porque o zip eu estou juntando aqui um vetor com outro e eu estou passando entre cada par aqui de um vetor com outro. O que é o resultado de estar fazendo isso aqui? Né? Se eu estou começando aqui do 1 e estou fazendo isso aqui, o resultado é que eu estou basicamente fazendo
a janela deslizante. Então, na hora que eu faço o zip, eu estou passando por isso aqui, só que no meu caso, seria ao invés de passar por aqui, eu estou passando por isso aqui. Porque eu tinha usado a penalidade ali no rank também. Entendi, entendi. Se não ficou claro, pode falar, viu? Pode ser. Posso passar de novo. Uhum. Não, pode deixar. Deixar isso aqui. É, você ordenou ele primeiro, né? É exatamente o que você fez na tabela. Você ordena e vai passando a janela deslizante. Isso, eu ordenei e eu tô passando a janela deslizante ali. Entendi. Não, faz sentido. Deixar isso aqui. Mas é, ó. Ordenei pela penalidade. Depois que eu ordenei pela penalidade, eu vou passando a janela deslizante. Isso aqui é só falando, passa a janela deslizante. Mais alguma dúvida? Não, nenhuma. Vamos passar pela. Obrigado. Nada, que isso. Vamos passar então pela parte em C++, né? Ah, tá. C++ foi basicamente a mesma coisa, então eu estou usando aqui um vetor de penalidades, né, para armazenar ali o meu coeficiente A e B. E aqui também eu tenho um vetor com o qual que é os times que resolveram a mesma quantidade de problemas, né? Então, isso aqui está parecido com o meu código Python, que é com esse tais aqui, só que ao invés de usar um dicionário aqui, né, que para o Python não vai fazer tanta diferença, né? Os dois são lentos da mesma forma, o dicionário com vetor. No C++, você ter um vetor vai deixar muito mais rápido, né? Um array ali, na verdade, vai deixar. Tem aqui o vetor já inicializado, vai deixar mais rápido. Leio aqui, né? O meu TIP com scanf. Comparo ali. Vou resetar o valor de todos os meus vetores ali dentro do meu tais, só para não carregar lixo para a próxima. E vamos passar o input, né? E aqui é aquilo lá que eu estava falando. Tá, não foi lá tanta coisa, mas até pensar no como fazer essa leitura aqui do input foi um pouquinho chatinho, mas aí eu vou estar passando, né? Eu tenho que criar uma variável char que é essa variável time temporária aqui que eu vou usar para ler o caractere. Aí verifico se o caractere é ou não o sinalzinho de menos. Se não for o sinalzinho de menos, eu vou lá e converto o negócio para inteiro. Né? Assim, eu achei um pouquinho mais chato de pensar nisso. Eu acho que na hora da competição eu acharia um pouquinho mais chato de pensar isso na hora, mas não era lá tão mais difícil assim. O código bem parecido, então para o meu A eu vou estar pegando ali qual que é as minhas tentativas, menos 1, né? Para o meu B qual foi o tempo de resolução e eu também incremento a quantidade de problemas resolvidos. Para aquele time lá, né? Eu armazeno aqui os coeficientes da equação, tanto A quanto B, né? Que vai ser os coeficientes das tentativas e do tempo. E eu falo que para aqueles times que resolveram aquela quantidade de problemas, eu vou armazenar aqui, né? De novo, qual que é a penalidade que eles tiveram e qual foi o time. No caso aqui eu só inverti os dois, mas é a mesma coisa do Python, penalidade e time. Seto aqui um lower bound, um upper bound. Aqui eu já coloquei esse break loop igual a false, só para às vezes a gente já consegue, se a gente tem aquele caso de empate com 20, a gente já consegue quebrar o loop antes. Então, deixei esse valor ali.
E venho aqui, né? Ordeno, eu estou ordenando aqui qual que é o meu primeiro item. Por isso que eu setei o primeiro item ali com a penalidade, porque eu estou ordenando como a penalidade é o meu primeiro item na minha tupla, eu ordeno pela penalidade e vou para cada item ali naqueles meus itens, eu vou passando a janela deslizante de novo, né? Então, quem que é o meu primeiro e quem que é o meu segundo, né? Eu já pego aqui, então esse aqui é o meu primeiro time e meu segundo time. Pego os coeficientes de cada time e faço as mesmas comparações que eu fiz ali. As mesmas comparações que eu fiz ali no Python. Aqui muda um pouco, por quê? Porque quando eu faço essa comparação aqui, quando eu faço esse cálculo aqui, né, do meu FA, eu estou fazendo uma divisão inteira. Então, se eu estou fazendo uma divisão inteira, eu já vou estar automaticamente arredondando isso para baixo. Né? A vantagem é que aqui para o limite mínimo, eu não preciso arredondar para baixo, ele já está arredondado. Mas isso aqui pode dar um bug que, se eu achar que isso aqui é igual a 20, pode ser que na verdade não era 20, era, sei lá, 20.2 ou 20.3. E aí, se eu só colocar, eu estou olhando para quem é maior que 20, ele vai cair aqui embaixo e vai falar que foi um empate. Na verdade não era. Então eu tenho que ver também se ele é maior que 20 ou se a minha divisão está realmente cravada ali, né? Se foi se ela não foi cravada ali, se eu tenho um resto daquela divisão. Beleza. Fiz os cálculos, muito parecido, muda um pouco a sintaxe, um pouco mais verboso, mas tá aqui. Imprimo, né, aquele negócio que eu falei. Agora, aqui, como eu posso ter ou um inteiro ou um caractere, eu preciso colocar esse if aqui para dizer se eu imprimo um caractere ou um inteiro. Mas aí eu imprimo aqui, né, o lower bound, depois o upper bound do nosso problema. Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo. Aqui pegou essa parte do sort aqui, da janela deslizante, pegou também tranquilo? Uhum. Lá no começo tava com uma dúvida, mas depois que você mostrou, eu consegui entender bem. Não. Beleza. Valeu. No YouTube também, se alguém tiver uma dúvida, tá oscilando a quantidade de gente vendo ali. Então não sei se. Mas qualquer coisa pode perguntar, viu? E aí, por fim, vamos pro Rust. Né? E aí, Rust não tem na maratona, como a gente já sabe, mas eu quis passar também porque é uma linguagem que está sendo muito adotada e é uma linguagem que está vindo com tudo aí, com força para pegar muito do lugar que o C++ tem e o C tem. Não acho que vai substituir completamente o C e o C++, mas definitivamente está ganhando muito espaço no mercado. Né? Vamos lá. Lemos aqui a entrada, né? Então, de novo, como da mesma forma que eu tenho no C++, eu vou ter aqui qual que eu vou ter aqui um vetor que eu estou armazenando os times que fizeram a mesma quantidade de problemas. Nesse vetor, né, é o que eu chamei de ties no outro, eu chamei de score aqui. Acho que não muda muita coisa a não ser isso a não ser o nome, sabe? Um é ties, o outro é score. Tem aqui também essa minha matriz com as penalidades, né? De novo para o coeficiente A e B. E aí vamos lá, né? Passar pela primeira linha. Então a gente lembra que o Rust ele vai fazer você lidar com todos os erros que podem aparecer, né? Então estou pegando a primeira linha. Eu espero que exista uma linha lá. Se não tem uma linha, significa que o input é inválido, significa que eu encontrei um fim de arquivo antes do esperado, né? Então falo aqui que eu espero que exista uma linha ali. Tento fazer o parse dessa linha.
Se eu não conseguir, se eu tiver algum problema, eu falo que eu tive um input inválido, né? Então vamos lá para aquela função do parse. Para o parse, eu tento ler a linha, né? Só que o sistema operacional pode bloquear, eu posso não ter acesso e tudo mais. Não, isso aqui é para soluções, né? Mas aqui também. Eu tento ler a linha, mas o sistema operacional pode me impedir, eu posso não ter permissão, pode acontecer um monte de coisa. O Rust, eu acho mais fácil de tratar a entrada do que no C++. Então a gente consegue fazer algo muito parecido ali com Python, né? Que é onde eu vou pegar ali aquela linha, eu vou quebrar nos espaços brancos, e aí para cada item ali eu vou tentar fazer o parse daquilo como inteiro, e se eu conseguir, né, eu vou coletar tudo isso num vetor. E aí o que eu vou fazer? Se eu conseguir fazer o parse tranquilo daqueles valores, né? Ou seja, se foi ok tanto para o T quanto para o P, eu retorno um resultado de que tudo correu ok e que eu tenho ali o meu T e P para o meu problema. Se eu não conseguir, eu só retorno que eu tive um input inválido e retorno que isso foi um erro. Né? Fiz o parse da minha primeira linha, consigo achar aqui o T e o P. Reseto os vetores dos times que resolveram a mesma quantidade. E aí itero para cada time. Para cada time que eu for passando, eu vou achar aqui, né, os meus coeficientes de A e B. Não. Tá. Fiz alguma mudança? Não. Beleza, desculpa. Vamos lá. Tá. Acho aqui os meus coeficientes de A e B e quantos problemas cada um resolveram, né? Então vou fazer o parse e aí de novo eu tenho que tratar todos os erros. Então eu espero que exista uma linha ali. Se não existir uma linha ali, o que eu vou fazer? Eu vou retornar um erro falando que eu não tem a linha que eu estava esperando. Beleza. Se eu tenho uma linha, mas eu não consegui ler ela, falo que eu não consegui ler. Mas se eu conseguir, eu quebro de novo nos espaços em branco, né? E aí começo com o meu A, B e a quantidade de problemas resolvidos com 0. E para cada problema ali naquela quebra de espaços brancos que eu tive, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, iterar por eles, vou quebrar aqui pela barra e vou tentar converter eles para inteiro. Né? Então, isso aqui vai ser muito parecido com o Python. Né? Eu faço um split ali com a barra, dou um map para tentar fazer um parse para inteiro e coleto isso aqui no vetor. E para cada item ali que eu fiz isso, o que eu tenho aqui? Se foi ok, né, consegui converter os dois para inteiro, eu incremento a quantidade de problemas resolvidos, aumento a minha penalidade de erro e aumento também a quantidade de minhas tentativas conforme o problema. Né? Se eu tive erro só na hora de fazer o parse do meu segundo item, significa que eu tinha ali um sinalzinho de menos. Como eu tinha um sinalzinho de menos, eu simplesmente continuo mais para frente. Já se eu não conseguir fazer o parse de nenhum deles, o que eu faço? Ou de nenhum deles, ou de alguma forma diferente, eu falo que meu input foi inválido e retorno um erro da minha função. Passei tudo certinho, retornei aqui a B e quantidade de problemas que eu resolvi. E posso continuar aqui no meu problema, né? Vamos lá. Então aqui, né? Então eu seto aqui qual que foi os meus coeficientes para penalidade e eu dou um push naquele meu vetor, né? Coloco ali no final do meu vetor, de novo, penalidade primeiro, depois o time, que aí na hora que eu dou um sort, ele dá um sort pela penalidade. Seto aqui o meu limite mínimo e máximo. De novo eu tenho um breakout aqui só para
quebrar caso já tenha encontrado um empate. E vamos lá para cada um dos problemas que eu posso resolver, né? Para cada um deles, o que eu vou fazer eu vou ordenar aquele meu vetor. E aí aqui um ponto de atenção para o Rust, né? O Rust, ele, por definição, ele quer segurança por padrão. Então, os padrões que ele vai adotar são sempre para tentar te dar o máximo de segurança possível. Nem sempre isso é necessário, né? Então, se você usa o sort do Rust, ele vai usar um stable sort. Por quê? O stable sort ele vai te dar um resultado mais previsível, você sabe qual que é a entrada e a saída. Se você não usa um stable sort, pode mudar um pouco mais o resultado, né? Só que se você só quer fazer um sort, se as propriedades do stable sort não te interessam tanto assim, você pode usar o sort unstable, que ele vai ser mais rápido do que o stable sort e vai deixar o seu código mais eficiente, né? Então, eu usei aqui o sort unstable justamente por conta disso, porque ele tem para mim não importa usar o stable sort aqui, o sort unstable é mais eficiente. O Rust ele já tem aqui uma função que ajuda pra caramba nesses casos de janela deslizante, que é a função Windows, né? Que aí ele já cria uma janela deslizante de tamanho 2 que vai estar passando pelo seu vetor. Então aqui eu criei essa minha janela deslizante, pego aqui qual que é o time dentro dessa janela, então, né, Windows 0, eu estou pegando qual que é o primeiro elemento da janela, ponto 1 é o meu segundo elemento da tupla. Quem que é o meu segundo elemento da tupla? É o time que está ali naquela posição. Mesma coisa aqui, né? Windows 1 é o meu segundo elemento naquela janela. Quem que é o ponto 1 é o meu time daquela tupla. Então peguei time 1, time 2, coeficiente do time 1, coeficiente do time 2 e faço aquelas mesmas comparações, né? Venho aqui, vejo se o coeficiente é 1 é igual a 2, e aí eu vou comparar a minha solução com 20, né? Rust ele tem um negócio legal para a gente também, que é o pattern matching, que ele vai garantir que você faça todas as comparações que você precisa fazer. Então, na hora que eu comparo ele com 20, já tenho que falar que eu tenho um caso onde eu tenho menos que 20, um caso que eu tenho mais do que 20, um caso que ele é igual a 20. Lembrando aqui que esse EP aqui, ele é um inteiro. Então, estou fazendo divisão inteira, estou arredondando para baixo, né? Então, se ele é no menor, fica fácil, porque eu só somo 1. Se ele for maior, né? Como eu arredondei para baixo, eu tenho que conferir ali se foi uma divisão cravada ou não. Então, se for cravado, eu faço o EP-1. Se não foi cravado, eu coloco só o EP, né? Porque eu já arredondei para baixo, não preciso fazer -1. E se eles forem iguais, a gente tem que lembrar que tem aquele caso que eu arredondei para baixo que ele era maior que 20, só que eu arredondei para baixo, na hora que eu arredondei para baixo ele ficou igual a 20, né? Então, o que eu faço aqui? Eu confiro se foi uma divisão cravada, porque se foi cravado ali, se foi certinho o 20, eu sei que eles estão empatados. E aí eu consigo, né, não só atualizar tanto o upper bound quanto o lower bound e falar, ó, para tudo agora, né? Mas se ele não foi cravado, se eu tive algum resto da divisão, né, foi 20.01, eu sei que ainda não tem que eles não estão empatados. Então eu posso atualizar aqui só o meu upper bound e eu esqueço o meu lower bound. Beleza, fiz aqui. Aqui eu vou precisar imprimir parecido com o C++, né? Porque o Rust ele é muito chato com tipo, ele é até mais chato com tipo do que o C++. Mas
imprimo aqui. Se o meu upper bound nunca foi atualizado, se ele continuou aquele valor que eu tinha colocado antes, eu imprimo só o lower bound. Se o meu upper bound foi atualizado, eu imprimo o lower bound e o upper bound. Né? Leio aqui de novo e se tiver algum problema, eu falo o problema de novo. Então, para o Rust é basicamente isso. Também, se tiver alguma dúvida, pode falar. Se não tiver, essa foi a solução do Rust. Um tempinho. E agora que eu vi no Discord, compartilhou só. Tá mostrando a tela do Aham. Scalitraw? É só a tela do sketch, mas eu tava vendo, acompanhando pelo YouTube, então não teve problema não. Aí eu não quis atrapalhar muito. Ah, não. Desculpa, não Ah, sabia. relaxa. Não, daí foi passar o código ali, eu tava acompanhando. Dá um tempinho então, porque deve ter dado um delay aí pra você. Se tiver alguma dúvida aí pra falar. Não, não, o código eu consegui acompanhar bem. E eu achei interessante isso do Rush já ter o window dele. Eu não sabia. Tem muita coisa que eu não sei sobre o Rush porque eu nunca peguei pra entender ele direito. Mas muito legal. Cara, eu acho o Rust para implementar assim, ele é chato com questão de tipo, né? Ele é chato com as questões de quando que você vai usar referência ou não, mas ele tem umas funções de utilidade assim que deixam muito mais fáceis de implementar as coisas em alguns pontos, com os iteradores, por exemplo, eu acho que principalmente iteradores, pattern matching, essa questão das enumerações também do Rust ajuda pra caramba. E em iteradores especificamente tem muita coisa. Basicamente, se você pegar a biblioteca do IterTools do Python, o Rust implementa praticamente tudo aquilo também, sabe? Então, acho que implementa até mais coisa. Então, tem o zip também, tem um take que vai falar assim: não, eu quero iterar nesse vetor, mas eu quero ignorar esses 5 primeiros. Eu posso dar ah, não, o take eu só quero pegar 5 elementos daqui do meu vetor. Ou tem um que pula os 5 primeiros. Tem um que vai. Tem um chamado chunk também, que vai pegar o seu vetor e vai dividir em chunks daquele tamanho. Tá legal demais. Isso eu não sabia mesmo. Sim. É, ele traz uma proposta bem mais simples então, né? É, e isso ajuda muito quando você vai trabalhar com paralelismo, né? Acaba que na maratona a gente não mexe muito com paralelismo, mas, por exemplo, esse negócio de chunk, eu posso dividir o meu vetor em chunks e aí mandar cada chunk para uma thread e falar, thread, calcula aqui para aquele chunk, aquele negócio que eu estou usando, sabe? E isso ajuda. A ideia disso é justamente facilitar na hora que a gente está trabalhando com paralelismo no computador. Bom, acho que no YouTube, então, o pessoal não mandou dúvida aqui. Não Mas sei se. Oi, desculpa. Alô? acho que não. No YouTube não tem. Então acho que eu vou fechar a live, mas valeu aí pela presença. Obrigado. Valeu seu, João. Valeu demais. Eu vou deixar. Bom, eu vou fazer ele depois. Eu mesmo sem ver seu código, mas muito valeu pela explicação. Olha que isso. Dessa vez eu não coloquei no Markdown, né? Eu vou colocar as coisas tudo aqui no Medium. E, mas o código vai estar lá no GitHub. Eu vou colocar tanto o Medium quanto o GitHub na descrição do vídeo. Não, beleza, beleza. Valeu. Valeu, até mais. Boa noite, João. Ou boa tarde, sei lá. Até mais.